em janeiro de 1995. Eu me lembro que eu estava pastoreando desde o final de 93, eu passei perto de 3 anos no ministério itinerante, e no final de 93 eu fui para o ministério pastoral. E uma das coisas que nós acordamos ao estabelecer e começar aquele trabalho pastoral, na verdade mais por imposição de outros para mim do que eu querendo aquilo, foi que a gente teria que respeitar como pastores, eu e o resto da equipe, a obrigatoriedade de uma vez ao ano ter um período de férias. Naquela época eu muito novo, garoto, solteiro, não conseguia imaginar a importância das férias. Eu era daquele time um pouco mais ignorante em relação a isso, que diz: o diabo não tira férias. Aí um dia alguém me falou: por isso está estressado desse jeito. Mas eu lembro que eu falei: gente, para que férias? Eu não preciso de um mês de férias. E alguém falou: olha, se você não quiser um mês, tira 2 de 15, tira 3 de 10. Mas uma vez ao ano você precisa cumprir com as suas férias. E finalmente, depois de 1 ano e pouco pastoreando, chegou o período das férias, eu falei: vou tirar só um pedaço deste de 10. Sem saber o que fazer com aquilo. Decidi, enquanto me dava o direito de dar uma passeada, eu morava no interior do Paraná, decidi que eu ia gastar aqueles 10 dias de férias no estado de Santa Catarina, especialmente naquela região, né, praiana, naquela região de Balneário Camboriú, Itajaí. Então eu liguei para alguns pastores que vinham me convidando para pregar e falei: olha, tenho 10 dias para atender vocês no litoral de Santa Catarina. E eu lembro que, à medida que esses dias foram chegando, eu me organizei com mais 2 irmãos para me acompanharem. E eu lembro que logo quando eu cheguei, eu já fui justificando com um pastor que tomou a maior parte da agenda, que ajudou a organizar o restante, que me hospedou a maior parte do tempo. Eu lembro que eu falei para ele: olha, dessa vez, não espere que eu vou ficar o dia trancado dentro do quarto orando. Eu estou de férias. Falei: eu já estou sacrificando minhas noites para servir vocês. Então de dia vai ser praia, nós vamos comer peixe, camarão. Eu trouxe mais 2 irmãos aqui empolgados para passear junto comigo, né? Eles estão me acompanhando nisso. E foi assim todos os dias. Às noites a gente estava fazendo os eventos e eles foram se tornando cada noite, parece que um melhor do que o outro. Porque a gente estava dando grande ênfase em gastar tempo orando com os enfermos, e aqueles que iam sendo curados, que iam recebendo seus milagres e espalhando a notícia. Então, cada noite, mesmo quando a gente mudava de igreja, era mais gente chegando, aquilo foi tomando vulto, e a gente estava vivendo dias muito especiais, de muitas manifestações de Deus, de noite e de dia, a gente passeando para valer. Isso durou até o 9º dia. No 9º dia, passamos o dia na praia, e eu me lembro quando o pastor me chamou, me sinalizou: olha, temos que ir embora, estamos no limite de sair, se arrumar e ir para o culto. E eu saí da praia. No momento que eu saí de dentro, na verdade, da água, em direção à praia, eu até hoje não consigo explicar o que exatamente aconteceu. Mas eu comecei a passar muito mal. E quando eu digo muito mal, é muito assim no sentido de eu nunca passei tão mal na minha vida, nem antes e depois. É muito no sentido de dizer: eu não consigo descrever, nem explicar o que aconteceu. Não era só físico. Embora fisicamente a sensação é que eu não estava mais dando conta de me aguentar, eu tinha uma sensação de desmaio, minha cabeça parece que ia explodir, parecia literalmente que ia explodir, mas não era só no físico. Eu senti algo nas minhas emoções. E como fica feio para um pastor falar que ficou com vontade de morrer, eu perdi a vontade de viver. Irmão, até alguns minutos atrás estava tudo legal, a gente pegando onda. E de repente, eu não consigo explicar, mas o mundo, em vez de colorido, virou branco e preto. E eu lembro que alguma coisa aconteceu, não foi só no nível físico, nem só no emocional, mas no espiritual. Porque ao mesmo tempo em que eu sabia que eu precisava clamar a Deus e o socorro de Deus, parece que a incredulidade se instalou dentro de mim, e aquilo, eu confesso, me assustou. Eu entrei dentro do carro para voltarmos para a casa do pastor, e até hoje eu não sei se eu dormi, eu desmaiei, eu apaguei dentro daquele carro. Quando nós chegamos, eu tive dificuldade de sair do carro e fui para o quarto, e tudo que eu consegui fazer quando entrei no quarto foi me jogar na cama do jeito que estava, com o corpo cheio de sal, de areia. Eu me joguei na cama, e eu lembro que daqui a pouco o pastor bate na porta dizendo: ei, vamos. E ele olha e diz: você nem tomou banho ainda? Eu falei: não tomei, não consigo tomar. Ele falou: cara, nós estamos no limite de sair para chegar no horário. Eu falei: eu não vou conseguir ir para a igreja hoje.
E eu lembro da cara de susto dele. Ele falou, cara, vai ter um monte de gente esperando você orar por cura. Eu falei, diga que o pregador de cura ficou doente, que não pôde comparecer hoje, apesar de não ter atestado médico. Eu lembro do desespero daquele pastor, eu meio que anestesiado, não conseguia mensurar o que estava acontecendo. Ele falou para mim, você está de brincadeira? Eu falei, não, dessa vez, infelizmente, é sério. Isso nunca me aconteceu. Eu não consigo levantar desse lugar para ir, dessa cama para ir a lugar nenhum. Eu lembro que ele saiu dizendo, vou ver o que eu faço, e meus 2 amigos foram saindo junto. Eu falei, ei, vocês 2 ficam. Eu falei, na hora de se divertir, vocês foram parceiro. Eu estou quase morrendo aqui, eu preciso de vocês aqui. Eles disseram, nós vamos fazer o quê? Eu falei, pelo menos vocês oram. Porque nem eu estou conseguindo orar. E aqueles 2 começaram a orar, a interceder por mim. Irmão, eu não só não sentia nada enquanto eles oravam, como na verdade eu não conseguia nem acreditar que aquilo fosse surtir efeito. Mas os 2 perseveraram. E de fato foram levantando um clamor, intercessão e guerreando em meu favor, para que Deus intervisse, para que algo acontecesse. A primeira meia hora que ele não fez cócega. Mas em algum momento, algo aconteceu. Eu também tenho dificuldade de descrever a intensidade do que foi aquilo. Mas de repente é como se alguém tivesse virado sobre mim. Aquilo não parecia um óleo sendo derramado pelo meu corpo, era uma coisa grossa. Eu não enxergava nada, não via nada, mas eu sentia aquilo bater na minha cabeça e foi como se fosse sendo derramado pelo corpo todo. Era mais grosso do que mel, não dá para comparar com óleo. E quando aquela coisa bateu no meu corpo, que eu não enxergava o que é, eu dei um pulo daquela cama. Mas assim, fração de segundos, irmão, tudo desapareceu. A dor de cabeça foi embora, o mal-estar foi embora, aquele mundo que tinha ficado branco e preto voltou a ser colorido, voltou a dar vontade de viver. Eu fui cheio do Espírito Santo, comecei a orar em línguas naquele quarto, e eu me animei de um jeito que eu virei para os 2 e falei, vou me arrumar, nós vamos correr para a igreja para orar com os enfermos. E quando eu falei isso, o Espírito Santo falou comigo e disse, você não vai a lugar nenhum. E aquilo me assustou. Eu falei, mas agora eu estou bom para trabalhar. Ele diz, não, você precisa entender o que aconteceu com você. E se você não entender o que aconteceu com você, você vai continuar repetindo o seu erro. Foi nesse momento que, mesmo sem a Bíblia aberta na mão, esse texto de Juízes parece que abriu diante dos meus olhos espirituais. E eu consegui enxergar o que aconteceu com Sansão. O texto está dizendo, querido, que o Espírito Santo veio sobre ele. Ele provocou, irritou os filisteus. Em momento nenhum ele está tentando andar em relação ao propósito e ao chamado de Deus para ele de julgar não só Israel, mas de ser um instrumento de Deus para livrar Israel da mão dos filisteus. Sansão está vivendo a vida dele de forma egoísta, carnal, correndo atrás do que lhe interessa, mas porque os filisteus o incomodaram, ele acabou dando um trote e pregando uma peça maior. Então agora os filisteus vêm para se vingar. A Bíblia não diz quanta gente tinha, mas a Bíblia diz que 3.000 homens de Judá, um verdadeiro exército, desce até onde Sansão está para negociar a rendição. Irmão, se os 3.000 homens não estão nem querendo lutar, você tenta imaginar quanto o filisteu aqui tinha do outro lado. O Sansão diz para ele, vocês prometem não vão me matar? Não, a gente promete, nós só vamos te amarrar e entregar. Sansão se deixa ser amarrado e está indo. Eu não sei se Sansão imaginava o que aconteceria ou não. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. O Espírito de Deus o tomou. E penso numa coisa extraordinária, quando a unção de Deus vem sobre nós e nos leva a feitos sobrenaturais. Eu fico imaginando, se a gente conseguisse hoje ter uma produção desse estilo moderno, com toda a tecnologia do cinema, de uma cena parecida com essa. Sansão, que ele não era um cara forte, no sentido, eu quando criança imaginava ele grandão, um guarda-roupa, um cara todo sarado, malhado. Sansão era uma pessoa com o corpo comum, igual a todo mundo. Tanto que olhavam para ele e perguntavam qual é o segredo da sua força. Não só porque a força era descomunal, mas provavelmente quando olhavam para ele não conseguiam encontrar um motivo ou a explicação de alguém que pudesse se mover dessa forma. A Bíblia diz que aquelas cordas se tornaram como fios de linho queimado e não podiam mais detê-lo. Ele improvisa uma arma, passa o que vem à mão, que é uma queixada de jumento que ainda está fresca. E com ela, ele começa o strike. Eu não sei, querido, como foi que ele fez. Se ele contou enquanto matava ou se ele contou depois. Mas a Bíblia diz que ele contou e empilhou. Ele diz que matou 1000 homens e diz um montão, outro montão. Então, pelo menos 2 pilhas.
Irmão, na minha cabeça eu imagino, se alguém produzisse um filme desse, que podia pôr até um contador desses de videogame do lado, disparando quanto filisteu ele está derrubando. A cena é assustadora. Eu particularmente acredito que ele só matou 1000 porque o resto deve ter corrido. Eu, pelo menos, se fosse um filisteu, ia correr que nem um louco. O cara, aparentemente, irmão, virou um animal. Ninguém pode segurar, ele improvisa uma arma e não tem filisteu armado, não tem guerreiro que consiga parar essa máquina mortífera, letal que Sansão virou. Quando você olha para o que aconteceu, é inegável, não só um milagre, a intervenção do sobrenatural, mas que Deus está fazendo algo através de Sansão. No entanto, quando ele termina, quando não tem mais filisteu para matar, que o resto já correu, a Bíblia diz que ele se encontra num estado de profunda exaustão. A ponto de ele dizer, eu vou morrer de sede. A gente usa a expressão, vou morrer de sede, quando a gente não está morrendo de verdade. Mas naquele momento ele diz, depois de dar um grande livramento através de mim, o Senhor vai permitir que eu morra de sede e que eu acabe nas mãos do inimigo. E me parece, querido, que Deus levou a sério o reconhecimento de Sansão da sede, porque a Bíblia diz que Deus abriu uma fonte. Isso me faz entender que Sansão não tem condição nem de ir a lugar nenhum, nem para ir atrás da água. Ele chegou ao seu limite, porque, embora as forças que o moveram naquela batalha não fossem dele, fossem do Espírito Santo, fossem sobrenaturais, o corpo que foi usado para realizar aquela obra era dele. E quando a unção se retira, ele descobre que aquela estrutura humana dele poderia se mover numa força que não é dele, mas iria sentir a limitação, o baque, a exaustão, mesmo de alguém que foi usado de forma sobrenatural. Eu tenho descoberto, querido, na Bíblia, que experimentar o poder de Deus fluir através de nós não significa que nós não teremos cansaço. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, nós já voltamos aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 29. Paulo diz, para isso é que eu também me afadigo. Essa palavra foi traduzida como afadigo. No original grego é a palavra copial. Ela significa ficar cansado, fatigado ou exausto. Fala sobre trabalhar com empenho exaustivo. Está falando de você chegar praticamente ao limite das suas forças. Então Paulo estava dizendo que ele no ministério também cansava. Ele diz, para isso é que eu me afadigo. Mas ele diz assim, esforçando-me o mais possível. Essa palavra traduzida, esforçando-me o mais possível, ela também é interessante no seu significado, é a palavra agonizomai. Era usado para alguém que entrava ou numa competição dos Jogos Olímpicos ou numa arena para lutar, e fala de você usar realmente tudo aquilo que tem. De acordo com o Dr. Strong, um dos significados, fala assim, fica bonito, não é? Um dos significados dessa palavra é esforçar-se com zelo extremo. Então Paulo não apenas está falando de um cansaço, mas de uma dedicação intensa. No entanto, ele diz assim, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. A palavra traduzida eficácia é energeu. Raiz da onde tiramos a palavra energia. E quando ele diz que opera eficientemente em mim, ele junta outras duas palavras interessantes, que é energia com dunamis. A mesma palavra que é a raiz da palavra dínamo ou dinamite. Ou seja, Paulo está dizendo, é a energia de Deus. E vira para o irmão ao seu lado e fala, essa é a boa notícia, a gente pode ser energizado por Deus. Ele está dizendo, é energia, o poder de Deus que age intensamente em nós. No entanto, Paulo, mesmo reconhecendo que é essa energia e o dunamis de Deus, ele diz, eu me afadigo, eu consigo ficar cansado, mesmo que a força que me move não é minha. Porque depois que essa força me moveu, o corpo que foi usado é o meu. E Deus naquele dia me fez entender, ser usado por Deus, querido, não é apenas um privilégio. É uma responsabilidade. E nós precisamos entender que a unção não é brinquedo. E o ministério, querido, não é apenas diversão.
Eu saí aqueles 10 dias de férias e pensei, me divirto de dia na praia, me divirto à noite pregando. Porque afinal de contas eu amo fazer isso. Para mim orar com o povo e gastar tempo ministrando depois para as pessoas, eu não conseguia olhar para aquilo como trabalho. Para mim era parte da festa. Durante o dia a diversão era natural, a noite espiritual, vamos fazer a obra de Deus, vamos tocar, é Deus que está à frente, Ele que nos dá forças. E de fato, querido, Ele deu forças. Nós fomos bem, eu fui bem até o 8º dia. Mas quando chegou o 9º dia, eu descobri uma exaustão e um limite do meu corpo que não era algo só natural. Era uma vulnerabilidade emocional e até mesmo ao reino espiritual. Eu tenho uma versão diferente dessa palavra, que normalmente é voltada aos pastores e líderes. Porque muitos de nós, querido, começamos o ministério nos dedicando muito à oração e buscando a oportunidade de servir a Deus e de ser usado por Deus. Mas quando o ministério começa a crescer e tomar vulto, a tendência é abandonar o lugar de oração. E a gente usa até a desculpa de que agora tem que fazer muita coisa para Deus. Eu compartilhei nas tardes o desafio que eu recebi desde a minha adolescência, desde quando era muito menino, de gastar tempo orando. E acredite, querido, eu investi muito tempo trancado no meu quarto em oração. Eu creio que isso não apenas me empurrou ao ministério, gerou as manifestações do sobrenatural, mas depois, à medida que o ministério foi tomando vulto, crescendo, eu comecei aos poucos a negligenciar esse lugar de oração. E o que eu não fazia ideia é que mesmo sendo usado por Deus, porque muitas vezes o que a gente pensa, querido, a unção de Deus está sobre nós, nos levando a ter resultado, a gente aguenta. A gente olha para Sansão e descobre que ele não conseguia dar conta da sua própria limitação, mesmo depois de ser usado por Deus. Há algo que eu gosto de chamar, e eu não falo isso só para quem está no ministério em tempo integral, todos nós temos uma responsabilidade de serviço. Há algo que eu gosto de chamar de uma ressaca ministerial. Eu sei que a palavra ressaca para alguns soa estranho, porque só pensa na bebida. Mas a ressaca, querido, é qualquer exagero, é o resultado de qualquer sobrecarga. Quem exagerou na bebida tem um tipo de ressaca. Quem abusa na academia vai ter a ressaca muscular no dia seguinte. Quando o mar está agitado demais, a gente diz que ele está de ressaca, como efeito de alguma alteração climática. É só você olhar para Elias. Você duvida que Deus usou Elias quando ele encara Acabe, Jezabel, os profetas de Baal e de Azera? Nenhum de nós vai deixar de reconhecer isso. Ele foi um instrumento de Deus, fez descer fogo do céu. A coisa foi intensa. No entanto, você percebe que Elias está limitado depois de todo aquele mover de Deus. Você vê o cara entrando numa caverna que não é só física, mas também emocional. A ponto de dizer para Deus, me é melhor morrer do que viver. Tem mais gente, que ele tem mais homem de Deus, que depois de uma grande vitória, depois de uma grande conquista, depois de ser usado por Deus, acaba com o mesmo testemunho, não tomar com vontade de viver. E nessa hora, querido, a única diferença entre a vida e a morte, para quem quer ser usado por Deus, pelo Espírito Santo, e é isso que nós estamos buscando aqui, ser abastecido, equipado, instruído, para que a gente seja um instrumento de Deus, para que a gente saia cheio do Espírito Santo, fazer a obra de Deus. Você pode dizer amém? Mas se Deus, querido, só encher a gente de unção e der corda para a gente sair que nem um louco, isso se transformaria numa espécie de missão suicida. E eu quero te dizer que Deus não é como Davi, que bota um Urias na linha de frente só para que morra. Deus não quer sacrificar nenhum de nós. Quando Elias chega ao seu limite, nós falamos sobre isso ontem à noite, e ele diz para Deus, não brinco mais, e apresenta a sua carta de demissão, ou de resignação do ministério, dizendo, eu não sigo adiante. Deus concordou com ele. Porque para Deus, querido, aquilo que você é ainda é mais importante do que aquilo que você faz. Ele está dizendo, eu prefiro que você arrume um substituto, outro que termine o seu trabalho, mas que você se conserve inteiro. Deus estava dizendo para Elias, eu não quero perder você. E nós precisamos entender, querido, que mais do que apenas desejar nos usar, Deus não quer perder nenhum de nós. No entanto, o ministério, querido, se não tiver uma atitude correta da nossa parte, o fluir debaixo da unção, mesmo da operação dos dons, se não tiver uma atitude responsável da nossa parte, pode significar a nossa ruína logo depois. E naquele dia o Senhor me disse, se você quer se mover debaixo desse tipo de unção, operando dessa forma como você fez,
você precisa aprender a importância da fonte. A fonte não pode ser negligenciada. A única coisa que vai impedir eu e você de morrermos, a única coisa que vai impedir a gente de chegar ao nosso limite, ao nosso extremo, é uma fonte. E quando nós temos acesso a essa fonte, a Bíblia diz que quando ele bebeu da água, ele recobrou o alento. A Bíblia diz que ele reviveu. Existe algo, querido, para restaurar a mim e a você, quando nós temos o contato com a nossa própria limitação. Esse algo é uma fonte. A fonte, ela é uma das figuras bíblicas relacionadas com a obra do Espírito Santo. Em João 7, a partir do 37 até o 39, a gente lê a respeito disso. Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto termina dizendo, isso ele diz a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. Deus providenciou para mim e para você, querido, uma fonte que vive dentro de nós, que jorra de dentro de nós. Agora, nós precisamos entender uma diferença que eu creio que é fundamental. Quase sempre quando a gente fala da unção, a gente só pensa no Espírito Santo sobre nós. Jesus, quando se apresenta na sinagoga da sua cidade, lê o livro do profeta Isaías, ele tem ali a definição do que é unção. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Então o Espírito sobre é a definição de unção. Me ungiu, para quê? Para pregar, para proclamar, para curar, para libertar, para restaurar. Normalmente, quando a Bíblia fala desse tipo de unção, que é o Espírito Santo sobre nós, existe um propósito. Qual é o propósito? É Deus nos levando a fazer alguma coisa para Ele. A unção é uma capacitação sobrenatural para o serviço, para uma obra que precisa ser realizada. Foi por isso que eu disse ontem, se você está clamando pela unção, a minha pergunta para você é, o que é que você quer fazer com ela? Porque a única razão, o único propósito para Deus te dar unção, querido, é para que você cumpra a missão, é para que você sirva ao propósito. Agora, o que nós descobrimos, e há vários outros textos, eu não quero ser exaustivo nisso, Atos 1:8, Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E diz, e quando o Espírito descer sobre vocês, ele diz, vocês serão minhas testemunhas. Vão trabalhar para mim, vão fazer algo para mim. Porque o propósito da unção é nos capacitar para o serviço. Uma experiência, querido, de revestimento de unção, não é apenas para você dizer, esse culto foi maravilhoso, eu senti uma coisa muito especial. Outro dia uma pessoa falou para mim, pastor, que unção. Eu até chorei. Eu falei, não, então você tinha que dizer que emoção. O propósito da unção não é te fazer chorar, querido. É talvez te fazer recolher as lágrimas de outro, levar consolo para outro. A unção, que ele está relacionado com aquilo que nós vamos fazer, com o trabalho, com o serviço. Você pode dizer amém? E Sansão experimentou a unção. A unção o moveu a fazer aquilo que era o seu destino profético, o seu chamado, o propósito da sua existência, que era não só julgar a nação de Israel, mas livrá-los das mãos dos filisteus. No entanto, logo depois, Sansão descobre a sua própria ressaca ministerial, a sua limitação. E ele descobre que mesmo sendo usado pelo poder do Espírito Santo, por uma força que não é nossa, a limitação que nós vamos descobrir em nós mesmos é uma espécie de protesto do nosso próprio corpo, da nossa própria alma, limitada, dizendo, eu não dou conta disso, a menos que você me leve para aquela fonte que vai me restaurar. A fonte fala de um outro tipo de unção. Porque a Bíblia não fala só de uma unção sobre nós. A Bíblia não fala só de uma unção externa. A Bíblia fala também de uma unção interna. E eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia em 1 de João, no capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, no versículo 27. E o texto bíblico diz assim, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas,
permaneçam nele como ele os ensinou. João, pelo Espírito Santo, está dizendo, vocês têm a unção do santo. Vós tendes a unção do santo. Ela é verdadeira. E ela vos ensina todas as coisas. Mas ele diz, a unção permanece em vós. Essa palavra em é do lado de dentro. Ele está falando de uma unção, querido, que não é a unção externa, exterior. É uma unção interior, interna. Agora, diferente da unção externa, do Espírito Santo sobre nós, a unção interna, ela não nos leva a fazer algo para Deus. Ela tem uma unção inversa. Quando a Bíblia fala da unção interna, é Deus fazendo algo por nós. E diz, a unção vos ensina. A externa, Deus me leva a proclamar a palavra dele para os outros. Na interna, é Ele que aplica a palavra dele para mim. E ninguém pode dar, querido, aquilo que não tem. Paulo diz, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Nós só podemos oferecer aquilo que recebemos de Deus. E nós precisamos entender a maneira como esses dois tipos de unção se relacionam, se completam e como nós precisamos interagir com elas. Porque se a gente tentar viver só debaixo da unção externa, querido, e não lidarmos, e não aprendemos a relacionar com essa interna, a gente vai terminar como Sansão, reconhecendo que está a ponto de morrer, reconhecendo que ainda que a força que se manifestou foi do céu, a gente não tem capacidade de continuar, mesmo quando é a energia de Deus, o dunamis de Deus se manifestando, a gente descobre um profundo nível de exaustão. Eu tenho rodado esse Brasil e muitos lugares fora, e eu fico impressionado com a quantidade de pessoas em 20 e tantos anos de ministério que eu encontro, que se esgotaram no ministério. Gente chegou em esgotamento físico, esgotamento emocional, esgotamento espiritual, todo tipo de esgotamento. Eu não creio que a ideia e o plano de Deus, querido, seja levar ninguém a viver debaixo de uma sobrecarga. Nenhuma sobrecarga está alinhada com o plano e o propósito de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, quando ele fala a respeito das viúvas, ele diz, as viúvas que têm filho, os filhos devem aprender a socorrer os seus progenitores. Ele diz para que a igreja não se sobrecarregue. Ele está dizendo, a igreja não tem condição de atender todo tipo de viúva. Então as viúvas que têm filhos devem ser ajudadas pelos filhos. A igreja vai atender só quem não tem arrimo de família, para que a igreja não se sobrecarregue. A visão, querido, sempre é de lutar contra a sobrecarga e não de se colocar debaixo dela. E mesmo quando nós falamos do ministério, eu creio que muitos de vocês estão sendo forjados, chamados, preparados por Deus para servi-lo. Eu creio que o propósito de Deus nesses dias, querido, não é apenas nos dar reuniões abençoadas, é nos capacitar para uma grande obra que será feita em nome de Jesus. Então aqueles de vocês que ainda nem erraram nessa área, têm talvez o privilégio de já começar com uma outra visão, com outro entendimento. De que não adianta apenas provar a unção de Deus fluindo através de nós ou sobre nós. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus vem sobre Sansão, ele sai fazendo, como nós falamos antes, um strike. Mas ele descobre sua limitação. E agora só tem uma cura para isso. Agora, Sansão, ele termina falando da fonte, que não é só essa ação interna do Espírito Santo, mas ele dá um nome para aquele lugar. Até então, chamado Ramat Lehi. Ele decide chamar aquele lugar a partir daquele dia de Enacoré. E o significado da palavra Enacoré é a fonte do que clama. Deixa eu dizer algo, querido. Deus sabia que Sansão estava morrendo de sede. Mas Deus não abriu a fonte enquanto Sansão não orou. Porque a fonte ela não brota só porque Deus sabe que você precisa. Existe algo que ativa essa fonte. E a razão pela qual Sansão a chama de a fonte do que clama, porque é só quem clama, é só quem ora, que vai descobrir essa fonte. O problema de muitos de nós, mesmo depois de conhecer a unção do Espírito, é negligenciarmos uma vida de oração. E a fonte, o lugar onde você recobra o ânimo, o alento, onde você é restaurado por Deus, onde você passa pela manutenção interior para poder continuar suportando a carga da unção e de poder ser usado por Deus. Não é apenas, querido, um lugar de descanso no sentido de você dizer, preciso de um spazinho para dar uma relaxada. Esse lugar de refrigério é gerado num ambiente de oração.
Então não basta apenas saber que não podemos só fluir na unção externa, sem lidar com a interna, que é a fonte. A pergunta é como se ativa a fonte? Por meio de oração. Oração, querido, é uma questão de sobrevivência. Muitos de nós tratamos a oração quase como se fosse um opcional da vida cristã. Se você orar um pouquinho mais, talvez as coisas vão ficar melhor, mas se não orar, talvez sobreviva. Não, querido. Oração é uma questão de sobrevivência. Sem oração, você não sobrevive. Eu não sei se você já parou para se perguntar por que a Bíblia nos mostra que Jesus tinha uma vida de oração. Irmão, se Jesus, que era Jesus, tinha que orar, a pergunta para mim e para você hoje é, e nós? Vira para o irmão ao seu lado, faz uma cara assim, bem crente para ele, fala assim, Jesus, que era Jesus, tinha que orar. Pergunta para ele, e nós? E.M. Bounds, um gigante de declarações sobre oração, de ensino sobre oração, diz que quem não faz da oração um importante fator em sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus no mundo. Eu quero te mostrar alguns textos da Bíblia que falam da vida de oração de Jesus. Mas antes de ler com você esses textos, e nós vamos ficar praticamente só no Evangelho de Lucas, eu quero que você olhe para Jesus da forma correta. Filipenses 2 diz, subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus, coisa a qual deveria se aferrar ou se prender, mas esvaziou-se a si mesmo. Quando você estuda Cristologia no Carisma, você descobre, essa palavra grega, esvaziou-se, é kenosis. Nós usamos essa frase dentro da teologia para falar do esvaziamento. Ele não se esvaziou da sua identidade como Deus, mas ele deixa de lado atributos da divindade. Você olha alguns atributos que estão exclusivos de Deus, pertencentes só a Deus, e você não vai ver na vida de Jesus. Como, por exemplo, onipresença, a capacidade de ser todo presente, estar presente em todos os lugares. Jesus estava limitado a um corpo, e a uma cidade cada vez, ele não estava em todas as cidades ao mesmo tempo. Quando você olha para Jesus, você percebe que ele não usou o atributo da onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas. Você vai ver Jesus fazendo perguntas, como em Marcos 9, para o pai daquele menino endemoniado, Jesus pergunta, há quanto tempo sucede isso? Se ele estivesse movendo a onisciência, era uma pergunta desnecessária. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria e conhecimento diante de Deus e dos homens. Então ele não precisaria ter crescido em conhecimento nenhum. E Jesus não se moveu na onipotência, a capacidade que só Deus tem de ter todo o poder. Atos 10, 38 fala sobre como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. A Bíblia diz, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, e termina dizendo, porque Deus era com ele, não porque ele era Deus. Então, é importante que você olhe para Jesus realizando a obra do ministério como homem. Um homem ungido pelo Espírito Santo. Senão não faria sentido quando ele diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço. E até maiores. Se ele fez o que fez como Deus, a gente jamais poderia fazer o que ele fez do que dizer coisas maiores. Mas a razão pela qual nós podemos fazer o que ele fez e até maiores, é porque ele fez como homem ungido pelo Espírito Santo. Então, essa é a maneira como que você tem que olhar para Jesus. Agora, mesmo sendo homem, irmão, vamos olhar para ele como alguém que foi gerado de uma forma especial, pelo Espírito Santo, sem a natureza pecaminosa. Alguém que andou em vitória e nunca pecou. Agora, ainda assim, ele precisava de uma vida de oração. Então a pergunta é, e a gente? Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Eu a vida inteira achei que Jesus recebe o Espírito Santo quando ele está sendo batizado. Embora a Bíblia diz que foi por ocasião do batismo no Rio Jordão que isso aconteceu, a Bíblia diz exatamente o que é que ele estava fazendo quando o Espírito Santo desceu sobre ele.
Lucas capítulo 3, versículo 21 e o comecinho do 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Ponto. E, já depois de batizado, enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Pula comigo para Lucas agora, capítulo 4. Nós vamos ler do 40 ao 42. Então Jesus já passou pelo batismo, o enchimento do Espírito. A Bíblia diz que ele é levado ao deserto. Ali ele gasta 40 dias jejuando. Então Jesus sai, volta e começa seu ministério. Esse texto já está falando de quando o ministério começou. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. E ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Diga comigo, lugar solitário. O texto diz: as multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Lucas omite a razão pela qual ele procurou o lugar solitário. Mas Marcos 1,35, nós comparamos os 3 primeiros evangelhos, chamando eles de sinóticos, eles têm relatos muito semelhantes. Marcos 1,35 diz assim, falando do mesmo momento, do mesmo lugar, diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ele não usa como desculpa que agora o ministério está bombando, que está tendo sucesso, que todo mundo está procurando. Ele não usa isso como desculpa para dizer: não vou orar mais. Acabei de jejuar 40 dias. Já fiz como camelo, enchi meu tanque espiritual para aguentar um tempão. O texto diz que ele procura lugares solitários, desertos, para poder orar. Vamos continuar. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Então o ministério continua bombando, o povo chegando, mas o texto termina dizendo assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Diga comigo, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias saiu Jesus para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Não me responda, é só para você mesmo. Qual foi a última vez que você passou a noite inteira orando a Deus? Jesus entendia que ele precisava tanto da oração, a ponto de às vezes sacrificar uma noite toda de sono, mas gastá-la orando a Deus. Vamos seguir. Lucas capítulo 9, versículo 18. Certa vez, Jesus estava orando em particular. Diga comigo, em particular. O texto diz assim: com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Ainda Lucas 9, dessa vez versículo 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. O texto diz: enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Você vai, querido, até o final, no Getsemane, Lucas 22, 40, 41. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. O texto diz: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Eu não consigo olhar para esse tanto de versículo, querido, só no Evangelho de Lucas, e achar que isso era só para a gente saber que Jesus orava. A gente sabe que Jesus tinha sede, mas não tem muito texto falando que ele teve sede.
A gente sabe que Jesus chorou, mas tem um texto falando que ele chorou. A gente sabe que ele teve fome, mas nós temos talvez duas menções disso. Uma outra além do jejum, quando ele para em Samaria e os discípulos vão comprar comida. No entanto, a gente tem informação de que ele teve fome, sede, de que ele cansou. Mas a Bíblia não precisa ficar repetindo isso só para a gente saber que isso aconteceu com ele. A pergunta é por que a Bíblia fala tanto sobre a vida de oração de Jesus. Não é só para que a gente saiba que ele orava, mas é para que a gente consiga vislumbrar o quanto ele orava. Há algo, querido, a respeito daqueles que têm um chamado para o ministério, que é uma fascinação confusa quando você pensa nos valores da parte de Deus. Porque muitas vezes a gente acredita que a maior honra que um ministério pode ter é quando ele serve o povo do púlpito, é quando ele serve a casa. A perspectiva de Deus, a maior honra que o ministro pode ter, não é quando ele serve nem a casa nem o povo. Não é quando ele ministra as pessoas, é quando ele ministra ao Senhor. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. Abre comigo em Ezequiel, no capítulo 44. Ezequiel, capítulo 44. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 10. O Senhor diz assim: os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transeados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Ezequiel 44, 10. O que eu falei? 1. Perdão, Ezequiel 44, 10. É isso? Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transeados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Quando Deus diz, vão levar a sua iniquidade, Deus não está dizendo, eu não perdoei. Tanto que você vai ver que eles são readmitidos no ministério. E não seriam se não tivessem sido perdoados. A NVI, ela além de traduzir, ela tentou explicar essa frase. Ela diz, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Porque todo pecado, ainda que perdoado, tem consequências. Quais são as consequências? Deus diz 11, contudo eles servirão no meu santuário, como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço e de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor, que levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha, as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que se fizer nele. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou rebaixando esses sacerdotes à mera função de levitas. Não descartei, não perderam o ministério, mas por conta daquilo que fizeram, não vão ministrar diante de mim. Vocês podem servir a casa, vocês podem ministrar o povo, mas não ministram diante de mim. O que nós achamos que é a maior honra, servir a casa e as pessoas, Deus diz, isso é punição. Aí você percebe como os nossos valores estão invertidos. Ele diz, vocês mancaram, pisaram na bola, estou readmitindo vocês, mas vocês vão ficar presos nesse nívelzinho inferior, que é o que a gente acha que é o máximo, aparecer para as pessoas. Atos capítulo 13, nos ensina, querido, um ambiente onde o mover do Espírito e um trabalho consistente é gerado. A Bíblia diz, havia em Antioquia profetas e mestres. A Bíblia diz, e jejuando eles, e ministrando ao Senhor. Diga comigo, ministrando ao Senhor. A Bíblia diz, disse o Espírito Santo. Irmão, eu creio que um ambiente onde nós teremos um mover mais intenso do Espírito e resultados mais profundos na obra, é quando a gente pega o caminho de volta para ministrar ao Senhor, para aprender a estar na presença dEle. Aqui em Ezequiel, a partir do versículo 15, olha o 15 e o 16, Deus diz, mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok,
que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Deus está dizendo, esses que me honraram, esses que me levaram a sério, eu não vou confiná-los a apenas ministrar a casa e o povo, eles vão poder ministrar diante de mim. Deus está dizendo, a maior glória que o ministro pode ter é estar diante de mim para ministrar para mim. No entanto, a maioria de nós não se sente tão atraído pelo lugar secreto, porque lá não existe público. O que a gente quer é derrubar gigante com plateia. Isso é legal. Eu posso te garantir que é legal. Mas alguém disse que antes de Davi vinha público para derrubar gigante, ele teve que aprender a matar leão e urso no secreto. Há um ambiente, querido, que precisa ser retomado. Um lugar que nós precisamos voltar a frequentar. É aquele lugar onde eu e você vamos nos colocar diante do Senhor para ministrar a Ele, em oração, em adoração. Deus está olhando e dizendo, essa é a maior honra. É por isso que Jesus, às vezes com aquele monte de gente chegando, ele diz, segura a onda. Porque mais importante do que servir o povo, do que ministrar as pessoas, é ministrar ao Senhor. Quem começa a abandonar esse lugar, que é a fonte, não suporta o peso do próprio ministério, nem da obra sobrenatural do Espírito Santo. E descobre seus limites. E não consegue ir adiante para fazer o que precisa ser feito. Como eu falei antes, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu não vim falar do erro, da falha, da negligência de ninguém. Eu vim falar da minha. Porque faz 20 anos que Deus está falando essas coisas comigo. E essa semana Ele me deu um novo puxão de orelha. Essa semana Ele dizia aí, você está esquecendo esse lugar de novo, não está? Pensa no imperativo, irmão. Pensa num cara ligado no 220, sou eu. Pensa num cara que gosta da agitação e da correria. Mas nada, nem mesmo o sucesso do ministério, deveria ser uma desculpa para que a gente deixe essa fonte. Deixar a fonte entrar numa missão suicida. Não é vontade de Deus. Não vai ser bom para nós. Quando eu olho para esses filhos de Zadok, Deus diz, vão entrar na minha presença. Eu ainda vejo aqui em Ezequiel 44, que no versículo 17, Deus diz assim, será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo. Tiaras de linho lhe estarão sobre a cabeça, calções de linho sobre as coxas, não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Deixa eu te dizer algo, irmão. A gente tem uma atitude que não é nada inteligente quando diz que já está correndo muito no próprio ministério para parar a orar. Em Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 10, a Bíblia diz, se estiver embotado ferro. Que ferro é esse? O versículo anterior está falando do machado. A palavra embotado significa sem corte, sem fio. Se tiver embotado ferro, então tem que se pôr mais força. O camarada está tentando rachar, cortar lenha, com um machado que está sem corte, ele vai despender muito mais força, vai gastar energia, vai levar mais tempo. Mas Eclesiastes 10:10 termina dizendo, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. A sabedoria de dizer, eu vou parar esse trabalho um pouco, porque não adianta trabalhar desse jeito, gastando força, energia, perdendo tempo. Eu vou tirar um pouco de tempo para afiar esse machado. E esse pouco de tempo, que ele não está me roubando o trabalho, ele é um investimento necessário para que o trabalho renda mais, para que eu consiga fazer mais depois, para que eu não perca força, não perca tempo, não perca energia. Agora imagina um cara que está rachando lenha há 3 meses, sem afiar o machado. Alguém chega e diz, você tem que afiar o machado. Não tenho tempo, tem muita lenha para rachar. A gente olhar e dizer, burro. Tem alguma outra palavra? Estúpido. Se fosse o Lucinho, teria dito jumento, asno. A gente chamaria de qualquer coisa, menos de um camarada inteligente. Mas
A gente está fazendo a mesma coisa. Quando muitos de nós estamos usando como desculpa a própria correria do ministério, dizendo não posso parar. Isso tem feito com que muita gente, querido, se desgaste, se acabe sem cumprir a sua missão de forma completa, sem fazer o que Deus queria, e isso nunca foi o plano de Deus, nunca foi a vontade de Deus. É interessante como as pessoas olham para a oração como se isso não significasse nada. Logo no início do meu ministério, meus primeiros meses como pastor, eu lembro de um dia que no escritório eu avisei a secretária da igreja, falei, eu preciso ter um tempo de oração, não quero ninguém me interrompendo. Eu estou indo para minha casa. Gente, não tinha celular naquela época. Falei para ela, eu não vou atender o telefone. Então, se você tiver que falar comigo e for muito importante, mas muito, você vai ter que insistir. Você vai ter que me ligar 4 vezes. Nas 3 primeiras, você deixa tocar até cair. Na 4ª, eu vou entender que é você, porque ninguém insiste tanto. Então, era o nosso código. Estou lá orando, de vez em quando o telefone toca, para. Mas teve uma hora que eu estava num momento bom da oração, tocou, até cair. Tocou a 2ª vez, tocou, até cair. Tocou a 3ª vez, tocou, até cair. Quando tocou a 4ª, eu fui lá e atendi, imaginando ser ela com o nosso código. Nada, era só um irmão insistente. Ô pastor, o que o senhor está fazendo? Falei para ele, estou orando. Ele falou, já que não está fazendo nada, vamos fazer uma visita comigo? Porque, irmão, para muita gente, oração é sinônimo de fazer nada. É trabalho de gente desocupada. É isso que alguns acham. Eu tenho conhecido pastores que estão há muito tempo esperando a hora de ir para o Ministério do Tempo Integral. E o tempo todo eles ficam planejando tanto de coisa que vai fazer. Às vezes eu converso, pastor, não vejo a hora de dar o meu tempo todo à disposição do reino para fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, ei, quando você for para o Tempo Integral, o segredo não é o quanto você vai fazer. É o que você tem que saber não fazer. Os apóstolos, quando levantaram os diáconos, eles reúnem a igreja toda e dizem, para tudo. Nós não podemos abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Eles disseram, nós vamos perseverar na palavra e na oração. Nada vai nos tirar desse lugar, senão nós não somos líderes decentes, gente que se preza para estar à frente de vocês, tocando e ministrando vocês. Isso, irmão, não era uma novidade, esse era o padrão que Jetro deu para Moisés lá atrás. Jetro diz, Moisés, você vai se matar se você passar o dia inteiro atendendo o povo, ele esperando ser atendido só por você. Delega, terceiriza, é o que eles fizeram lá. Tem muita gente para trabalhar, tem muita coisa para ser feita. O problema é que a gente aceita a pressão de alguns crentes, só pode ser você. Tem gente que diz, não, pastor, o senhor tem que orar comigo. Eu digo, por quê? Senão eu não vou ser curado. Eu falei, então você está lascado. Se você estiver dependendo só de mim, e às vezes a gente aceita essa pressão, tem que fazer. Ele diz, Moisés, você vai se matar e vai matar o povo. Isso é missão suicida. Ele diz, sua primeira responsabilidade, representa o povo diante de Deus. Seja um intercessor. E segundo, levanta homens que vão te ajudar a trabalhar. Ensina eles, para que eles ensinem o povo, para o povo saber o que fazer, não precisa toda hora de um aconselhamento personalizado. Eu acho engraçado, às vezes você faz um seminário na igreja sobre família, o cara não aparece nenhum dia, mas no final, quero marcar um gabinete porque eu estou com problema de casamento. Eu digo, você faz um seminário de finanças, ensinando uma vida de administração, de fidelidade, de honra, não aparece em nada. Depois, no outro dia, quer aconselhamento, que está com problema nas finanças. Eu estou falando para um monte de gente, se você não aparecer nesse tipo de coisa, não me peça nenhum tipo de conselho, porque é muita folga querer esse ensino só personalizado, só para você. Isso não é o padrão de Deus. Esse lugar não ama, não dão atenção. Não, irmão, onde minha mãe me amou, meu pai me amou. Eles me corrigiram muito. Eles não ficavam só passando a mão na minha cabeça dizendo, não, nós vamos fazer tudo o que você quer. Amar não é isso. Amar não é ficar te lambendo todo dia fazendo só o que você quer. Alguém tem que apontar o caminho, dizer assim que se faz. Não precisa ser só o líder, porque esse líder tem que estar orando por você diante de Deus. Essas verdades precisam ser voltadas, trazidas de volta, restauradas. A gente tem que recuperar isso. Charles Spurgeon disse, se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. É hora de voltar à fonte. Eu amo, querido, falar sobre os dons do Espírito, orar por transferência de unção. Eu amo esse agito todo. Mas empurrar as pessoas a um lugar onde a unção vai movê-los, sem ensinar
o contrapeso, a contrapartida do que é viver na fonte é irresponsável. Eu confesso que eu estou numa luta desde ontem. Eu queria ter pregado isso ontem, e é de ontem eu queria pregar hoje. Eu falei, Deus, essa não é para hoje, isso aqui é para fechar a conferência. Esse negócio de fazer orar e deixar todo mundo meio murcho não é a melhor forma de terminar uma conferência. Mas eu sinto que há um mover do Espírito. E eu não sei se você sabe, mas no livro de Zacarias, o Espírito Santo é chamado de o Espírito de súplicas. Há uma ligação muito forte entre a ação do Espírito Santo e a vida de oração. Nós gastamos todas as tardes falando da importância da oração para uma vida no Espírito. Nós precisamos voltar a esse lugar. Nós precisamos ativar essa fonte. Você pode dizer amém? Agora, eu creio, querido, que nós temos como responsabilidade. Responsabilidade é o jeito bonito. Nós temos obrigação de orar. No entanto, a gente não precisa fazer aquilo que fomos mandados a fazer só com o senso de obrigação. Deus na Bíblia me manda como marido amar minha esposa. Esse ano eu vou fazer 20 anos de casados. Eu amo essa mulher, depois de Jesus não tem ninguém que eu ame mais nessa terra. Agora, eu fico imaginando se nesses 20 anos eu acordasse todo santo dia, olhasse para Kelly, minha esposa, e falasse, olha, Deus mandou te amar, fazer o quê, né? Estou aqui para isso. A gente não ia fazer 20 anos de casado, com certeza. Porque não é porque eu tenho obrigação que o que tem que me mover é só o senso de obrigação. A obrigação pode ser cumprida com prazer. Alô? Quando Deus nos chama para o lugar de oração, querido, Ele não está punindo a gente. Ele não está pondo a gente de castigo. Ele está dizendo, você tem que fazer porque tem que fazer, e a gente vai lá com a cara feia, então fazer o quê? Vamos lá. Quando Deus trata a respeito do assunto do amor, que Jesus definiu como o maior mandamento, número 1, principal. Quando Ele trata disso com o anjo da igreja de Éfeso, e diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Deus fala para ele, você não está só em crise. Todo dia o irmão falou para mim, pastor, eu estou em crise, eu perdi o primeiro amor. Eu falei, você não está em crise, você está em pecado. Porque se amar a Deus com tudo que é em você, de todo o coração, de toda a alma, entendimento e força, é o maior mandamento. Mesmo que você está amando, mas não está amando com tudo, você já quebrou o maior mandamento. Definição de pecado é a quebra da lei. Quebrou o maior, você está em pecado. Tanto que ele diz assim, arrepende-te. Ele diz, lembra de onde caíste, ele chama isso de queda, ele não chama de crise. No entanto, sabe qual é o apelo do Senhor Jesus para que a pessoa volte para esse lugar? Ele não diz apenas, eis, você não sabe, cabeçudo, que esse é o maior mandamento, que você tinha que estar me amando. Não é assim que ele trata. Qual é o apelo de Jesus lá em Apocalipse 2? Ele diz assim, lembra-te de onde caíste. Sabe para que ele está apelando? Para a saudade. E diz, se você lembrar o que é que a gente tinha, aonde você esteve, você não vai buscar isso só porque eu estou te mandando. Você vai ter o interesse de resgatar isso de volta. E alguns anos atrás, Deus me deu uma experiência justamente no terreno da oração, com isso, de entender o que é lembra-te. Eu compartilhei com vocês desde a minha adolescência, eu comecei a me trancar muito em oração no meu quarto. Teve uma época que eu gastava pelo menos 4 horas trancado naquele quarto, e foi muito tempo. O tempo passou, eu me mudei para o Paraná, lá me casei, tive meus filhos. Volto um dia a Campinas, São Paulo, a cidade onde me criei, para visitar meus pais. Entro no quarto, a casa só tinha 2 quartos, era o quarto dos pais e o dos filhos. Eu e meus irmãos, a gente dividia um quarto só. Entro no quarto para deixar bagagem, as coisas de viagem. O Israel, meu filho, era muito pequeno, então estava com aquelas... Quem tem criança pequena sabe o tanto de coisa, o tanto de tralha a mais que anda. Deixei tudo no quarto. Já tinha entrado ali antes. Mas depois do almoço, minha esposa me pediu para pegar alguma coisa. Eu não tenho certeza, mas eu desconfio que era uma fralda. Então eu volto para o quarto, onde tudo está guardado. Esse quarto era o meu quarto, que eu dividia com os meus irmãos quando solteiro. Quando eu abri a porta, do jeito que eu abri a porta, o ângulo para onde eu olhei, eu dei de cara exatamente com aquele cantinho, onde eu ficava horas e horas de joelho todos os dias. Aquilo disparou um gatilho na minha memória.
Eu comecei a assistir um filme na minha frente. Parece que eu me enxergava dia após dia, dias diferentes, roupa diferente. Eu ajoelhado naquele canto, orando. Eu olhei para o tapete no meio do quarto, daqueles que mamãe fazia de crochê com barbante. Aqui tinha isso também. E eu comecei a me lembrar quantas vezes eu reguei aquele tapete com lágrimas, prostrado ali no chão, com a cara no chão, orando, chorando diante do Senhor. Eu me lembrei de quando eu me cansava de ficar ajoelhado ou deitado no chão duro, eu ia para a cama. Eu ainda peguei o fim da era do colchão de mola. E eu deitava naquele colchão para erguer minhas mãos ao Senhor e adorá-lo, e orar e clamar. Irmão, um filme está passando na minha mente, é uma cena atrás da outra. Quando eu percebo, lágrimas grossas e quentes estão correndo no meu rosto. Eu não ouvi uma voz naquele dia, dizendo, por que é que você parou de orar? Mas meu coração começou a apertar e eu não conseguia segurar o choro, sabe por quê? Eu senti saudade. Eu comecei a pensar, meu Deus, era tão bom, tão especial esse momento. Como eu pude chegar a um lugar onde isso já não é parte da minha vida como foi. A minha oração é que nessa noite o Espírito Santo traga para muitos de vocês saudade de um lugar que você já frequentou com mais intensidade. Irmão, eu não parei de orar. Eu não acho que eu sou um desviado. Eu não acho que eu sou uma fraude. Mas muitas vezes Ele está me dizendo, você não ora como já orou antes. Você não prioriza esse lugar como já priorizou antes. E quando eu me flagro, precisando 20 anos depois dessa lição, ter que ser corrigido novamente, eu fico com vergonha de mim mesmo. Mas eu entendo que o propósito de Deus, seja me corrigindo, ou mandando eu expor publicamente a minha correção, o propósito dele não é pisar em mim, nem me envergonhar. É um grito de amor do coração dele. É como quem diz, eu quero você de volta. Eu quero você de volta. O desejo de Deus desde o início da criação é que o homem tenha relacionamento. Ele não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Estava lá todo dia, querendo ter comunhão com Adão e Eva. Ele quer a comunhão conosco. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível, da forma mais honesta, repartir com os meus irmãos aquilo que você não apenas tem me ensinado, me corrigido, e que de tempos em tempos precisa me corrigir novamente. Eu sei que a razão pela qual o Senhor nos trouxe a esse lugar hoje não é para nos apontar o dedo, não é para nos colocar debaixo de culpa ou condenação, mas é um grito do seu próprio coração, nos chamando a um lugar de comunhão, nos chamando a um lugar que vai garantir a nossa sobrevivência, nos chamando a um lugar onde o ministério, a unção e tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, não custará necessariamente a nossa vida, nem a nossa sobrevivência. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar. Eu oro por aqueles que nos acompanham à distância, pela TV, internet, pela rádio. Eu oro por qualquer pessoa que virá ter contato com essa mensagem, com essa palavra gravada. Espírito Santo, envolve cada um deles agora. Porque há um chamado que nenhum discurso humano vai conseguir produzir no coração deles. Mas você, só você, Espírito Santo, pode produzir. Nós queremos reconhecer nessa noite, não apenas a importância dessa unção sobre nós. Pai, nós cremos que o Senhor há de levantar nessa nação uma geração profundamente apaixonada pelo Senhor, comprometida contigo, que será capacitada de forma sobrenatural a conquistar, ó Deus, uma geração para o Senhor Jesus. Nós cremos, ó Deus, numa geração que entenderá o que é trabalho, que saberá o que é unção, a capacitação sobrenatural. Mas, ó Deus, nós não queremos ver mais gente morrendo pelo caminho porque negligenciou a fonte. Nós clamamos que possamos viver dias de um retorno à fonte, de se voltar à fonte, de entender que mais importante do que ministrar aos homens é ministrar ao Senhor. Eu oro que nessa noite,
não apenas o entendimento da tua palavra entre no nosso íntimo, mas eu oro que o convite do Espírito Santo, juntamente com o entendimento da tua palavra, nos alcance, para que a gente possa voltar à fonte. Deus, nós ensinamos tanto nessas tardes sobre oração no Espírito Santo, e nós queremos praticar isso. Queremos orar cada vez mais, queremos orar no Espírito Santo, queremos tomar uma decisão de entrar nas águas profundas. E nós não queremos, ó Deus, sair desse evento achando que a única finalidade dele é aquilo que iríamos experimentar durante as reuniões. Nós queremos sair, ó Deus, debaixo de direcionamento, com um trilho profético claro diante de nós. E clamamos a ajuda e a graça de percorrer esse caminho. Vem sobre nós, Espírito Santo. Você que é chamado nas Escrituras de um espírito de súplicas. Nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos ter uma vida de oração como deveríamos. E nós precisamos de você e da sua liderança. Eu quero te pedir que você não apenas avalie o seu próprio coração, que você possa aprender com a sabedoria do salmista que diz: sonda-me, ó Deus. Deixa o Espírito Santo sondar você. Talvez você ainda ore mais do que a maioria do que as pessoas que você conhece, mas talvez você esteja orando muito menos do que aquilo que já orou. E Deus não está tentando comparar nenhum de nós um com o outro, mas Ele quer resgatar algo que tem sido negligenciado e deixado para trás. Fala com Deus e deixa Deus falar com você em nome de Jesus. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um tempo diferenciado de oração. Você pode fazer isso como você quiser, sentado, em pé, de joelho. Mas eu gostaria que nós pudéssemos nos render ao Espírito Santo. Que a gente pudesse começar dizendo: Senhor, nós não queremos apenas
a unção. Nós não queremos apenas aquilo que você pode fazer através de nós. Nós queremos a sua proximidade. Nós queremos desfrutar de quem você é. Nós precisamos daquilo que você pode fazer por nós. Eu creio que nessa noite Deus não quer apenas chamar nossa atenção e apenas nos chamar de volta para esse lugar. Eu creio que o Espírito Santo quer nos encher. E não quer que você saia desse lugar de cabeça baixa pensando: eu estou muito fora do que deveria. Ele quer que o seu coração se incendeie para que você saia daqui dizendo: eu vou viver da forma como devo viver diante dele. Eu vou fazer da vida de oração uma prioridade. Eu quero que nessa hora você possa se permitir ser envolvido pelo Espírito Santo. Porque Ele vai te tocar. Ele vai te encher. Eu vejo no meu espírito uma forte chuva caindo nesse lugar. Se descer cheio. Talvez seja a hora de dizer para Ele: eis-me aqui. Da mesma forma como Isaías precisou dizer: eu respondo o seu chamado para ir e trabalhar. Nós também precisamos responder ao chamado para esse lugar secreto, para esse lugar da oração. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Pai em secreto. Além desse momento de qualidade com Ele, a gente tem falado dessas tardes que oração no Espírito Santo é algo que você pode fazer em qualquer lugar, mesmo no meio de muitas outras tarefas. É tempo de deixarmos o incenso voltar a subir continuamente diante do Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Eu oro por aqueles que há muito tempo já nem oram mais em outras línguas. Eu oro que eles sejam novamente cheios. Eu oro que eles sejam restaurados. Eu oro que essa fonte que tem sido, ó Deus, meio que tapada, seja destampada hoje. Seja liberada em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que ainda não experimentaram a linguagem sobrenatural de oração no Espírito Santo. Eu oro que sejam cheios e transbordem em outras línguas. Eu oro por aqueles que já têm tido essa experiência, que possam resgatar essa prática, que possam entrar num lugar onde talvez nunca entraram antes. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós. Esquece quem está perto de você, querido. É você e Deus. É você e Ele. Se joga nele agora.
A menos que você sinta a necessidade de permanecer sentado, de joelho ou prostrado, e eu vou respeitar isso. Mas a menos que você sinta essa necessidade, eu quero que você se coloque em pé. Eu quero que você levante pelo menos uma das suas mãos para o céu. E eu quero que você clame: Espírito Santo, vem incendiar minha vida de oração. Espírito Santo, vem restaurar, vem avivar, vem turbinar minha vida de oração. Eu quero que você tenha coragem de dizer: eu coloco essa área da minha vida no seu altar, à sua disposição agora. O teu filho que naquela cruz me amou e só me amou. Hoje minha oração é que abençoe meu irmão, pra viver a manifestação da tua glória, o teu perdão. Só hoje minha oração não é pelas obras de tuas mãos, mas pelo teu amor que me alcançou, imenso amor que me salvou. La, 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 la. Abençoe meu irmão, pra viver a manifestação da tua glória, o teu perdão. Só hoje minha oração não é pelas obras de tuas mãos, mas pelo teu amor que me alcançou, imenso amor que me salvou. Eu sei que me escutas quando eu clamo, tu me ouves quando eu chamo. Sou teu filho e tu és meu amor. Eu bem sei que me amas como eu sou, mesmo eu sendo pecador. Ouve a minha oração. Quando eu clamo,